Bom dia a todas e a todos, tudo bem? Bem-vindos ao Festival Interfoto Itu 2021. Nós estamos fazendo nosso festival desde 2014, só paramos em 2020 por conta da pandemia. Essa aqui é mais uma das atividades do festival, que vai ficar gravada pelo YouTube para toda a eternidade, ou enquanto o YouTube durar. E tem sido muito legal. Nós estamos com uma exposição presencial lá em Itu, vai até dia 31/7. Esse ano aqui, eu queria falar para vocês, o festival, o nome dele é Revela Mulher, né? Nós fizemos uma seleção de 16 fotógrafos, o curador Marcos Varanda, e cada uma delas está expondo 3 imagens. É lindíssimo. O festival é todo dedicado a mulheres, as fotógrafas mulheres. Só participam fotógrafas mulheres. E com um resultado excelente. Temos a exposição Elas por Elas, que é o coletivo Olhares Delas, de São Paulo, que fizeram retratos de mulheres por mulheres. Está lindo, são fotos de 1,70 m por 1 metro, é muito bonita a exposição. Temos as Janelas da Alma em Itu, que o Interfoto é feito numa fábrica antiga. Lá tem, nas 70 janelas, algumas a gente colocou fotografia de mulheres ituanas, mães, avós, netas, pessoas, mulheres de muita força. É uma homenagem que o festival faz para a cidade de Itu. E tivemos uma convocatória incrível, chamada Universos Íntimos, onde 320 imagens foram enviadas, e são mulheres que buscaram representar nessas fotografias os seus universos íntimos, a sua intimidade durante esse tempo de pandemia. Essa foi a proposta, e dessas 320 nós selecionamos 15. E hoje, no encerramento do festival, nós escolhemos 3 imagens que resumem perfeitamente o espírito da convocatória. Nós vamos dar prêmios para elas, né? Então tem sido uma alegria, tá? Eu queria sugerir para todos vocês que estão assistindo a gente, que vão assistir até o meio-dia, para se inscreverem no festival, no site do festival, interfoto.com.br. Inscrevam-se lá. Quem se inscrever, a gente vai sortear uns brindes. Tem uma mala da Canon, tem uma caixa de conservação da Canson, e tem 2 impressões fine art, para cada pessoa, que nós vamos dar o ePrint, que é essa empresa aqui, que é a nossa, tá bom? E hoje, para começar esse domingo, cedinho, gostoso, mas vai ficar gravado, então todas as pessoas que gostam de cenotipia vão poder participar. Isso vai ficar... Bom dia, Silvia. Vai ficar gravado. Nós temos uma conversa muito legal com o Renan Nakano, o Alex Jimenez e o Fábio Jorge. Os 3 são autores, pesquisadores, autores de livros. O Fábio Jorge é especialista em cenotipia, em outras... Bom, enfim, eles são mestres no assunto. Acho que talvez os melhores aqui no cenário nacional dos últimos tempos, né? Todos com muita informação, com muita alternativa. Só de conversar com eles no bate-papo aqui, eu já fiquei com vontade de fazer a cenotipia, de uma outra visão da cenotipia. É muito legal, tá bom? Então, agora eu convido aqui a todos os participantes para que se apresentem, o Renan, o Alex e o Fábio. Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos. Parabéns para você. Muitas felicidades. Olha, parabéns, Fábio. Que bom você começar o teu dia de aniversário aqui com a gente. Não, fazendo uma coisa que eu adoro, é falar sobre fotografia. Que bom. Então tá bom. Renan, Alex, bem-vindos. Obrigado. Esse sorteio, só para encerrar, esse sorteio que vai ser para a live dos 3 aqui, tá bom? Gente, eu deixo vocês e vou cuidar do festival, e daqui a pouco a gente se vê. Obrigado. Okay. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio, de novo. Bom dia para todos. Bom, a gente está super feliz de estar aqui nesse 3º dia com atividades. O festival começou quarta-feira,
mas nós participamos sexta, sábado e domingo. As atividades estão gravadas no YouTube do festival e também está disponível no Facebook. Então, quem não pôde assistir ao vivo, depois vai poder ter acesso a isso. Hoje é um dia bastante especial, então, primeiro, porque é aniversário do Fábio Jorge, parabéns, Fábio. E porque o Fábio é um cara que a gente admira demais. Ele sabe disso, a gente fala disso sempre com ele, né? O Fábio foi um dos que nos inspiraram a prática da cianotipia e outros processos também. Do livro, né, que a gente falou ontem, do Colódio Úmido, o Fábio fez o prefácio para a gente. O nosso prefácio. Eu vou já mostrar para vocês uma obra de arte aqui que nós recebemos, que inclusive o Fábio nos presenteou. Uma tiragem limitada, né? Uma tiragem limitada de cianotipias. Vou mostrar a segunda. Eu e o Alex não somos especialistas em cianotipia, tem muita coisa que a gente está aprendendo ainda. Cianotipia é um processo extremamente versátil, porque ele pode ser aplicado a diversos suportes. Além do papel, a gente pode aplicar em tecido, em vidro, espelho, madeira, cerâmica. É um processo que dá infinitas possibilidades de criação, né, artística, fotograficamente também falando, né? É um processo que a Paula Fernandes, ela fez uma apresentação durante o Interfoto sobre bordado em fotografia impressa. A cianotipia é um dos processos que permite essa ligação entre, né, imagem e meio têxtil. Então, você pode bordar também a cianotipia, que fica incrível o resultado final. Depois a gente vai mostrar um exemplo aqui. Então, nada melhor do que estar aqui com a gente uma pessoa que entende muito do assunto, e a gente espera que vocês gostem. Vocês já conhecem a gente, né? A gente se apresentou um pouco, tem um currículo completo lá no site do Interfoto, mas vou pedir para o Fábio se apresentar aqui para o pessoal, e aí a gente dá início. Deixa eu só dar um recadinho antes do Fábio fazer a apresentação. Vai ter sorteio hoje, tá, pessoal? De livro de cianotipia do Fábio. Vai ter sorteio de kit de cianotipia do retratista. Então, permaneçam aí até o fim da live, digitem a hashtag... Qual que é a hashtag? Interfoto 2021, basta digitar uma vez, tá? Daí o robô já lê seu nome e você já fica habilitado para o sorteio no final da live. Detalhe, pessoal que está no Facebook, vem para o YouTube, que o sorteio é realizado através do YouTube, tá? O robô está conectado com o YouTube. Isso aí. Por favor, Fábio. Muito obrigado. Se vocês queriam me deixar encabulado, conseguiram. Tá? Mas o seguinte, para quem não me conhece, eu sou advogado e sempre fotografei, mas a partir de 2006 eu passei a me dedicar integralmente à fotografia e especificamente a processos alternativos. Isso muito mais por uma questão de escolha pessoal, tá? Quer dizer, eu não queria ficar simplesmente na frente de um computador com um mouse e um programa que eu não sei o que tinha lá dentro para fazer as imagens. Eu preferi, né, fazer as imagens, vamos dizer assim, fazer manualmente toda a fase das imagens. Tá? É lógico que você não consegue escapar da tecnologia atual, você vai ter que usar o digital, nem que seja para conseguir o seu arquivo inicial, mas o resto, a impressão, a fotografia, o objeto físico propriamente dito, ele sai de forma manual, tá? Não vou chamar de artesanal, porque não é uma coisa artesanal, envolve técnica, envolve conhecimento de química, envolve paciência. Então, artesanal é uma palavra que não descreve bem o que é o processo fotográfico alternativo, de impressão fotográfica alternativa. Tá? E por que da cianotipia? O Renan falou inicialmente, a cianotipia é praticamente a porta de entrada para qualquer um que queira se dedicar à fotografia alternativa. É um processo relativamente fácil,
é um processo que não requer maiores equipamentos, é um processo extremamente amigável. Se você errar, você pode tentar corrigir o erro, ou então aproveitar esse erro de outra forma, diferente de um papel salgado ou de um colóide, que se você errou, melou, acabou, não tem jeito. A cianotipia não, você faz uma viragem, você faz um rebaixamento com carbonato, você dá um jeito, tá? Óbvio, não vai ser a mesma coisa que você planejou inicialmente, mas você consegue salvar a imagem, tá? Então, isso aí é basicamente o porquê, né, que eu escolhi a cianotipia como sendo o meu carro-chefe. Tem gente que gosta de papel salgado, tem gente que gosta de colóide, como os nossos amigos que estão aqui, tá? Mas a cianotipia é realmente o melhor, é o processo que melhor ensina a filosofia da fotografia alternativa. Né? Ok, Renan, contigo. Que nós planejamos, então, para vocês aí aqui hoje? Vai ter prática, então a gente vai falar um pouquinho sobre a história da cianotipia, né? A gente vai colocar ela na linha do tempo aí dos processos fotográficos, de uma forma bem sucinta, né? Como eu comentei ontem na palestra, a história da fotografia tem bastante causos aí que dá para a gente contar, então ela é bem extensa, se você, né, for conversar a fundo. E aí a gente pretende demonstrar aqui, então, os materiais que vocês vão precisar para produzir cianotipia. E aí a gente também pretende fazer uma viragem. Então, para começar, eu vou colocar uma apresentação onde nós listamos a lista de materiais. Então, vamos lá. Materiais necessários para a cianotipia, então. Eu tenho eles aqui em mãos, mas eu acho que fica melhor eu ir falando aqui com vocês, pelo que está escrito. Ó, luva de proteção. Luva de proteção pode ser aquela luva de dentista mesmo, aquela que a gente encontra em farmácia. Por que usar luva? Porque a gente está mexendo, embora não sejam químicos nocivos, né? À saúde, é legal a gente usar, porque... né, evita o contato da pele com o químico e evita que a gente manche as mãos, né? O segundo material que a gente precisa são as soluções A e B, porque a cianotipia ela usa duas soluções químicas. Uma é a parte A e a outra é a parte B. Aqui a gente tem citrato férrico amoniacal com água e aqui a gente tem ferricianeto de potássio com água. A terceira coisa que a gente precisa é um recipiente. Eu coloquei recipiente de vidro, ele funciona melhor, pelo menos para nós aqui, porque ele não mancha e é bem facinho de lavar. Um recipiente pequenininho assim. Isso daqui é aquelas embalagens de patê. De patê. Então, assim, super difícil de conseguir, né? Conta-gotas. Pega isso aqui para mim. Temos aqui, ó. Conta-gotas, né? Encontra facílimo também, é isso daqui, que é para... Tá pingando fora. A gente usa muito pouca solução para sensibilizar um papel, então, assim, são proporções iguais de parte A e B, então, assim, para ficar mais fácil de você conseguir medir, conta-gotas ajuda. 15 gotinhas de cada químico, você vai misturar, ele é capaz de emulsionar um papel tamanho A4, tranquilamente. Pincel a sua escolha, então existem pincéis de cerdas mais macias, ou outras que parecem buchas, né, esponjas. A gente viu um pincel numa casa de arte que vende tinta, tudo mais, do pelo, do camelo, não sei de onde, custava R$200 o pincel. A gente passou no Leroy Merlin e comprou um por R$12, e funcionou igual. Então, assim, também o pincel, ele vai fazer parte aí do seu processo de criação artístico, inclusive. Não necessariamente você precisa usar um pincel assim, né, tradicionalzão, você pode ir testando possibilidades. Acho que a gente tem um pincel de esponja por aqui, não? Tem amarelinho. Outra coisa, papel desenho com no mínimo 180 gramas, gramaturas mais altas são mais indicados. A gente utiliza aqui, ó, os outros pincéis seriam esses aqui que você pode testar
também. Esse daqui, a única diferença para esse é que esse daqui você consegue passar de forma mais uniforme no papel, e esse daqui ele é uma esponja, né? Então ele acaba absorvendo o químico, e aí consome mais químico. Consome mais químico, na verdade. Eu estou procurando aqui, eu tinha deixado aqui, o papel que a gente utiliza da Canson. Existem vários tipos de papel. O papel que a gente usa é 180 gramas, muitas vezes 200 gramas. Papel branco. O papel mais indicado são papéis de algodão, eles funcionam melhor. Esse papel que a gente comprou na papelaria, eles são papéis de madeira, né? 100% extraído de madeira. Então, assim, funciona super bem, porque a gente faz cianotipias com ele. Mas o papel que fica melhor é o papel de algodão. O Fábio podia falar um pouco acerca do papel, né? Porque o Fábio tem coisa para falar com vocês. Isso, olha, o Fábio vai já dar... O seguinte, essa questão do papel, tá? Como eu disse, a cianotipia é extremamente amigável. Qualquer papel funciona, desde que você tenha o cuidado no manuseio, porque você vai ter um processo de manuseio intenso e molhado. 180 gramas para cima é o ideal, tá? Eu trabalho normalmente com papel de 300 gramas. Esse papel que o Renan falou de madeira é o papel de alfa-celulose da Canson, tá? Ou Canson Montival ou o Aquarela. O grande cuidado que você tem que ter com o papel é com o tratamento que esse papel recebe. Se ele é um papel neutro ou se ele é um papel que tem alguma reserva alcalina. Tá? Vamos adiantar um pouco aqui os ponteiros. A cianotipia é um processo que não admite meio alcalino. A cianotipia ela funciona muito bem em meio ácido. Em meio alcalino, ela simplesmente a imagem some. Então, você tem que prestar atenção na hora que você for escolher o papel, é saber se ele é neutro, ok, tudo bem, pode usar sem problema nenhum direto, ou se ele tem alguma reserva alcalina. Se ele tiver alguma reserva alcalina, antes de utilizar o papel, você tem que dar um banho ácido nele, para neutralizar a reserva que ele tem de base, tá? Para quem não fugiu das aulas de química, ácido, base, essas coisas assim. Então, é simplesmente pegar ou um pouco de vinagre de cozinha, ou ácido cítrico, diluir em água e deixar o papel uns 2 minutos lá dentro, secar e depois usar. Isso aí já te garante a permanência da imagem e uma imagem até mesmo um pouco mais nítida. Outra grande vantagem vamos dizer assim, da cianotipia é que ela se conserva muito bem. Você tem cianotipias de praticamente do início da época da fotografia, de 1850, 1860. Algumas fotografias da Guerra Civil Americana foram impressas em cianotipia. Existe um fotógrafo francês, um dos primeiros fotógrafos franceses, Henri Lessec. Tá? Ele fez parte das missões heliográficas do governo francês, que utilizava papel salgado e calotipia para registrar monumentos na França. Esse sujeito, depois de um tempo, ele fez fotografou todos os monumentos que lhe disseram para fotografar, e ele pegou os seus negativos em calotipia e os imprimiu novamente em cianotipia, porque a conservação da cianotipia, a longevidade da cianotipia, ultrapassava em muito o papel salgado da época. Então, o papel que você vai utilizar, você tem que fazer uma escolha muito, muito consciente, tá? Leia a bula do papel. Você não é simplesmente pegar um papel e fazer, porque pode ser que a sua imagem vá embora. Eu comprei um papel da Canson caríssimo, não sei o quê, papapá. O papel estava cheio de reserva alcalina, você fez uma cianotipia fantástica e depois de uma semana ela sumiu. Tá? Bom, quanto ao papel, é isso.
seguindo com o nosso material. Vamos lá. Negativo digital impresso em transparência. Ontem eu fiz aqui algumas, inclusive eu errei nessa daqui, que ela vai estar como positivo, eu não inverti, mas o negativo, que eu fiz aquela arte da primeira cenotipia, o negativo mostra seria que, esse. na verdade, é um acetato aqui, que você colocou. Sim, é que eu coloquei uma folha atrás para vocês. O acetato vocês encontram facilmente na internet. Existe acetato para impressora jato de tinta e acetato para impressora laser, tá? Mas aí você fala assim, mas eu não tenho impressora. Dá para fazer cenotipias? Dá com fotogramas também. Fotogramas são objetos, né? Explica. Correto, Fábio? A pessoa não precisa de uma impressora para fazer cenotipia. Não precisa de uma impressora, e já que o festival é dedicado às mulheres, Ana Atkins na parada. Isso aí. No finalzinho dessa apresentação, da atividade, a gente vai ensinar como faz negativo digital, como você pega de uma imagem e transforma em negativo para cenotipia, e o Fábio vai trazer uma opção, uma alternativa bem bacana para o negativo também. Outra coisa que precisa na verdade não precisa, acaba entrando como opcional, é um secador de cabelo para ajudar, né, a acelerar o processo da secagem. Você pode tanto deixar secar natural ou usar uma fonte de secagem fria para secar o seu papel. Placa MDF, placa de vidro, elas vão servir para fazer isso daqui, ó. Como se fosse uma prensa, né? Uma prensa, eu vou abrir aqui porque ela tá com essas garrinhas. Para o negativo ficar bem esticadinho sobre o papel, né? Com isso aqui, a gente faz o que a gente chama de sanduíche. Então, tem vidro e tem um MDF fino. Pode ser grosso também, Pode né? ser grosso, mas aqui fino é melhor para manusear, inclusive. A cenotipia ela pode ser feita, né, sobre luz solar ou com uma mesa de luz. Essa daqui já está na medida para uma mesa de luz, e aí o Fábio ele vai falar melhor sobre a exposição em luz solar. Que é a luz ultravioleta, na verdade, né? Sim, luz UV. E bandeja plástica. Pega essa daqui, Alex, por favor. São essas bandejas super simples aqui, ó. Você encontra que encontra em qualquer lugar. Na Cobase, para pôr areia de gato, né? Tá? Isso aqui é para a gente fazer a lavagem. Então, esses são os materiais básicos e super simples para fazer cenotipia, tá? Vamos sair aqui da apresentação. Fábio, vamos falar um pouquinho sobre a história da cenotipia? Isso aí, a cenotipia, ela, na verdade, no início vamos dizer assim, das pesquisas de fotografia, você tinha todo mundo tentando fazer as coisas com a prata, porque era reconhecidamente o elemento fotossensível mais, não é mais conhecido, mas o mais fácil de se trabalhar com. Tá? Ou seja, a Daguerre fez as suas daguerreotipias usando a placa de prata, né, polida ao máximo, com a ação do iodo, formando o iodeto de prata. O Talbot, ele começou a fazer as suas pesquisas usando cloreto de prata e depois ele passou para o iodeto de prata também, mas com uma mistura dos dois. Tá? E isso foi evoluindo até chegar às emulsões atuais que utilizam o bromo, quer dizer, brometo de prata. Quer dizer, todo mundo usando prata. Herschel, ele descobriu que o ferro também tinha propriedades fotossensíveis, desde que combinado com outros compostos. Então, ele desenvolveu esse processo de impressão em 1842, que ele deu o nome de cianotipia, ciano em grego, azul, porque o ferro, ao reagir com a luz ultravioleta, com a radiação ultravioleta contida na luz, no caso dele, na luz do Sol,
ele se transformava em um sal insolúvel, azul da Prússia, tá? E que fixava a imagem fotográfica tão bem quanto os processos, tanto da daguerreotipia quanto do papel salgado ou da calotipia, ambos os processos do Talbot. Por que a cianotipia não funcionou? Justamente por ser cianotipia, por ser azul. As pessoas não aceitaram muito bem serem retratadas ou serem vistas nesse tom de azul. A gente tem que pensar também uma coisa. Mas podia usar uma viragem. Não se sabia de viragens. O que se sabia era a utilização de cloreto de ouro na daguerreotipia para melhorar a imagem. E só isso. Não havia viragem, não havia nada disso. A gente tem que lembrar que a gente está falando na primeira metade ainda do século XIX. A fotografia era muito mais uma novidade, uma curiosidade, do que alguma coisa que pudesse ser levada, vamos dizer assim, a sério, em termos de indústria. Isso só passou a acontecer na segunda metade do século XIX, a partir do momento que a daguerreotipia se firmou, mas não durou muito tempo, por ser um processo de imagem única, e a calotipia conseguiu ultrapassar, por ser um processo que utilizava o princípio do negativo-positivo, tá? E a cianotipia passou a ser um processo de impressão, não um processo de fazer a imagem, mas um processo de transformar a imagem em positivo. Ela passou a ser um processo utilizado pelos fotógrafos para fazer provas. É um processo barato, eu não vou gastar meu nitrato de prata, eu vou fazer uma prova, vou mostrar para o cliente, ele vai gostar ou não, e aí eu faço a fotografia em prata, preto e branco, ou sépia, ou o que seja. Uhum. A cianotipia passou durante muito tempo sendo vamos dizer assim, a prima pobre da fotografia. Tá? Ela sobreviveu graças à engenharia e arquitetura, tá? As plantas, até a invenção do CAD, as plantas eram feitas desenho à mão em papel vegetal e depois eram impressas num processo muito semelhante à cianotipia, utilizando os mesmos sais. Tá? Tanto é que em inglês o nome da planta de arquitetura e de engenharia é blueprint, tá? Por ser azul. Tá? E a partir dos anos 60, 70, alguns fotógrafos americanos redescobriram a cianotipia como forma de expressão individual. Quer dizer, eles não passaram a usar a cianotipia como uma forma de fotografia comercial, não tentaram resgatar esse lado comercial da cianotipia. Eles partiram para o lado artístico. Quais as possibilidades que esse processo me dá para eu expressar a minha visão de mundo? Uhum. Então, resgataram os fotogramas, que foi a primeira utilização, vamos dizer assim, extensiva da cianotipia com a Anna Atkins, tá? Que passou a fazer um inventário das algas inglesas com fotogramas feitos em cianotipia. Tá? Essa daí, Anna Atkins, essa senhora botânica, filha de um cientista, ela mesma uma cientista, tá? E foi a primeira pessoa a utilizar um processo fotográfico para fazer uma publicação. Aí, fazendo também mais uma ressalva, publicações no século XIX não têm a mesma explicação de publicações do século XXI ou século XX. Ela fez uma série de imagens, juntou essas imagens em fascículos, e periodicamente, soltava mais um fascículo, mais 10, 15 imagens. Tá? Então, acho que atualmente no mundo você tem 10 ou 11 conjuntos completos disso. Você tem muitos fascículos espalhados, mas conjuntos completos da obra dela, somente uns 10 ou 11. Obviamente, tudo em museu, em coleções particulares, Gettys da vida e coisas do gênero. Tá? Então, no caso, a cianotipia, ela funcionou, ela sempre correu por fora como processo fotográfico, por utilizar ferro e ser uma imagem em azul. Não foi só o ferro que foi usado para fazer imagens. O cromo, a goma dicromatada, ela utiliza cromo
processo complicado, processo, vamos dizer assim, atualmente mal visto pelo fato do cromo ser um metal pesado, cancerígeno e vai por aí, tá? Então, prata, ferro, cromo, todos esses elementos, eles são fotossensíveis, mais iodo, tá? Eles são processos, são elementos fotossensíveis em maior ou menor grau. Obviamente, o melhor de todos é a prata, tá? A fotografia é um processo de prata. O colóide usa prata, a placa seca usa prata, o filme da Kodak usa prata, todos os filmes do século XX, papéis usam prata. Qualquer outro processo fora da prata, já entramos no campo da fotografia alternativa pura e simples. Tá? Então, nesse caminhar, tá, de 1842 até hoje, a gente falando sobre um processo e pessoas que pouco contato nós temos nós só temos contato de forma intelectual com essas ideias, nós às vezes não conseguimos entender o que eles estavam fazendo, porque nós não pensamos como um inglês do século XIX, tá? Acabam nos mostrando que a fotografia ela pode transcender uma série de barreiras e que depois de tudo, né, de todas as questões técnicas e questões intelectuais, de conhecimentos, uma vez isso resolvido, a gente consegue dialogar com a Anna Atkins, lá em 1840 e tantos, a gente consegue conversar com o Herschel sem o menor problema. Uhum. Pessoal, ontem foi até legal uma parte da apresentação que a gente estava falando da linha histórica, e aí a cada processo que surgia a gente atribui a alguém, né, Fábio? A um inventor. Você aí, tem que ter um pai da criança sempre. Sim. E geralmente, né, ontem eu apresentei só homens, né, nessa linha do tempo. E a Anna Atkins, então, embora ela não tenha inventado a cianotipia, ela foi aí um pioneirismo em relação às impressões, né, que hoje a gente... Sim. E existe outra, vamos dizer assim, e aí é uma coisa que ainda depende muito de pesquisa, que é uma coisa que ainda está em debate. Talbot era casado. Uhum. E se atribui a primeira fotografia à esposa de Talbot. A Constance, mas ninguém, né, sabe ao certo se foi ela que começou, como sendo a primeira mulher a mexer com a fotografia, o que provavelmente foi, mas aí é aquele negócio, ainda precisa ser comprovado. Né? E a polêmica é entre ela e a Anna Atkins. Uhum. Qual das duas foi a primeira a realmente utilizar a fotografia como forma de expressão? Tem gente que diz que foi a Atkins porque ela botou a cara tapa, deu a cara tapa, tá? Do tipo, olha, sou eu que estou fazendo. Ela, né, apesar de não ter assinado inicialmente com seu próprio nome, tá? Ela colocou iniciais, vamos dizer assim, para não dizer que ela era mulher, que isso era uma coisa complicada na época. Mulheres não publicavam, mulheres não faziam, mulheres ficavam em casa, tá? Ou se foi a esposa do Talbot, que agora realmente, se alguém me perguntar o nome dela, eu não me lembro, mas ela tem um Constance. nome. Constance, né? Constance, isso, perfeito, Constance. A Constance acho que ela Talbot, assinava como CS. E aí, por isso que não consegue... Ela foi, para muitos historiadores, a primeira mulher a utilizar o processo fotográfico, utilizou o processo fotográfico inventado pelo marido. E eu não duvido que ela tenha tido um dedo ali de tipo, não, meu bem, faz assim, faz de outro jeito. Deve ter feito isso. Não é? Né? Mas é aquele negócio. Como você falou, todo processo tem um pai. Todo processo, né, tem um pai. Normalmente deveria ter uma mãe também. Mas a gente pode dizer que a Anna Atkins é vamos dizer assim, a mãe das publicações. Sim. Tá? É o primeiro livro comercial, aliás, não comercial porque ela não vendia. É o primeiro livro que utilizou um processo fotográfico. Depois veio o Lápis da Natureza.
Aí o Talbot, aí já entra outra história. Aí já era um livro, uma publicação comercial, ele estava fazendo aquilo para ganhar dinheiro mesmo. Tá? Que, aliás, o Fábio, ele fez a tradução do original do Talbot, O Lápis da Natureza. Muito bacana esse livro, né? Originalmente escrito por William Henry Fox Talbot, e o Fábio fez a tradução. Ele foi publicado inicialmente como fascículos, né? Sim. Esse livro, ele tinha um número, acho que eram 10 não, eram 15 fascículos. Quando chegou no 8º, o Talbot percebeu que o negócio não ia adiante e parou. Mas, na verdade, isso aí é muito mais uma peça de marketing, porque ele fala do processo da calotipia, mas não dá o pulo do gato. Ele fala de forma genérica, ele fala como é que ele chegou às conclusões dele, não sei o quê, mas ele não fala realmente como ele fazia a calotipia. Agora, ele faz uma propaganda absurda dos usos da calotipia. O que aquela calotipia pode fazer? Inventários, documentação de provas em tribunal, documentação de paisagem, retratos de pessoas, fotografia etnográfica, do tipo, olhem que o meu processo vai funcionar muito bem para uma série de coisas, desde que vocês paguem os royalties e eu passe o pulo do gato para vocês. Obviamente, a gente sabe que isso não funcionou, né? Os franceses, do outro lado do canal, mandaram os royalties do Talbot para o inferno e a calotipia passou a ser o processo dominante até o advento do colódio. Ó, eu vou ler 3 comentários que eu tô vendo na tela aqui, 3, 4. Eu vou falar da Nelly de Mello, ela tá aqui com a gente, e ela comentou assim, ó, Anna Atkins foi uma pioneira, seus volumes de catalogação botânica são uma beleza e sobrevivem ao tempo. A Mari Montrazi falou assim, ó, muitas mulheres foram inviabilizadas durante a história. Invisibilizadas. E é muito bacana essa redescoberta e valorização dessas artistas incríveis. A Cida, ela comenta pra gente que Cida Cardoso, no século XIX até o século XX, os homens se apropriavam das conquistas intelectuais das esposas. Elas eram importantes nas descobertas e ignoradas na hora de receber as honras. E a Bruna, para finalizar aqui, Bruna Fameng, mulheres eram as anônimas, dar nomes às mães da fotografia é uma urgência. Que, inclusive, quando a gente pega aqueles livros, né, que falam sobre a história da fotografia, nenhuma mulher é mencionada, exceto a partir ali. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, é uma faca de 2 gumes, tá? Porque, por exemplo, muitos desses cientistas, eles eram absolutamente solteirões. Muito dessa turma era isso, tá? É óbvio que quando a gente fala em mulheres na fotografia, a gente tem obrigação de falar da Anna Atkins, a gente tem obrigação de falar da Cameron, tá? Só que o seguinte, existiram muitas outras que acabaram sendo esquecidas, os seus trabalhos perdidos, tá? Você só vai ter novamente mulheres com maior visibilidade na fotografia a partir dos anos 20 do século 20. Tá? Aí você tem gente que vai realmente influenciar em termos de fazer a fotografia. Porque a invenção da fotografia, em termos técnicos, tá? Eu não estou falando das câmeras, do equipamento, eu estou falando da fotografia em si. Ela para na Kodak. A fotografia química, ela tem o seu auge quando o Eastman lança a câmerazinha dele com o rolo de 100 chapas. Tá? Isso é o auge do desenvolvimento. A partir daí, é só aprimoramento. A 4ª camada de não sei o quê, a camada de cor de não sei o quê, isso é só aprimoramento daquilo que começou com o Daguerre e foi até o início do século XX, final do século XIX, com o Eastman. Toda a fotografia do século XX, ela ainda se baseia
nisso que essas pessoas todas fizeram em 50 anos, 50 e poucos anos do final do século XIX. Tá? O digital é outra história, usa os mesmos princípios, né? Mas é completamente diferente, é outra forma de se encarar a técnica. Tá? E a grande, vamos dizer assim, o início, né, da participação feminina na fotografia se dá nos anos 20. Tá? Aquela turma em Paris, a turma do Salvador Dalí, a turma do Picasso, Man Ray, toda essa turma, você tinha uma série de mulheres associadas, ou no caso, não vou dizer associadas porque parece que elas estavam atreladas aos caras. Não, associados que eu digo que eram um grupo, tá? Que começou a pesquisar novas linguagens e novos usos para fotografia que não fosse simplesmente o retrato da família na parede ou fotografia documental. Legal. Vamos para a prática, então? Vamos mostrar aqui como funciona. Eu não vou ligar ainda aqui ó, a câmera, eu vou só mostrar para vocês antes, que a gente já deixou pré-preparado aqui, uma cianotipia já exposta, um papel já emulsionado, e aí a gente quer fazer a lavagem com vocês. A gente só não vai fazer, por exemplo, o emulsionamento e a secagem, porque senão vai ficar um barulhão aqui de secador de cabelo, e aí vai acabar atrapalhando aqui nossa atividade. Então, ó, vamos para essa câmera principal aqui, onde está eu e o Alex, que eu vou mostrar para vocês a tonalidade de um papel emulsionado que eu fiz ontem, passei. A gente vai montar uma cianotipia aqui. Aqui é uma cianotipia já exposta, pronta para ser lavada. Ela sai né, no nosso caso, da mesa de luz dessa forma. Ela é meio opaca, né, ô Fábio? Ela parece que deu errado quando você tira da... Não. Quando você tira do papel, você diz, nossa, joguei fora papel. Deu errado. Ontem eu fiz... Cadê aqui? Deixa eu achar que tem tanto papel aqui em cima. Então, em especial aqui, né, para o Interfoto, essa arte aqui, que é exatamente a que a gente vai lavar, tá? E aí, vamos fazer assim, ó. A gente vai colocar uma bandeja e vai fazer a lavagem dessa cianotipia aqui, que já está exposta. No nosso caso, a gente utiliza a mesa de luz UV. Nós construímos uma mesa de luz, até para a gente poder ter uma maior flexibilidade na prática do processo. E a mesa de luz, ela funciona também para a prática do papel salgado, do marrom Van Dyke, da goma bicromatada. O Fábio, ele prefere usar a luz solar, né, Fábio? Eu vou fazer assim, ó. Enquanto nós vamos colocar aqui, demonstrar... Enquanto nós vamos demonstrar aqui, então, a lavagem, para vocês verem a imagem aparecendo, Fábio, comenta para eles as possibilidades de exposição da cianotipia depois de emulsionado o papel, né? O problema é o seguinte, você tem uma fonte de, vamos dizer assim, de ativação da química, que é a luz UV. A luz UV, ela está num dos extremos, né, no extremo mais baixo do espectro da luz branca. Quer dizer, a luz solar, ela vai do infravermelho, mais alto, até o ultravioleta, que é o mais baixo. Tá? Então, o seguinte, essa química, ela se sensibiliza com a luz ultravioleta. Tá? Então, você pode ter essa luz oriunda de uma fonte artificial, né, luz negra, ou própria luz ultravioleta, aquela luzinha roxa que você coloca em cima de aquário, ou aquela luzinha que fica, não sei se ainda existe aí, em açougue, aquele mata-mosca de açougue, que tem aquela luz roxa, aquilo ali é ultravioleta. Tá? Eu trabalho muito mais com a luz do sol, porque a luz do sol ela abrange todas as ondas ultravioleta. Você pode usar
tem ultravioleta A, ultravioleta B. Cada uma tem um comprimento de onda. E as duas juntas é que fazem... Eu prefiro trabalhar com as duas juntas. Às vezes, a mesa de luz ela favorece mais um comprimento de onda do que outro. Tá? A vantagem da mesa de luz é que você não precisa se preocupar se no dia seguinte vai fazer sol ou se aquela nuvem passou exatamente na hora que você estava fazendo a exposição. Quando passa uma nuvem, você pode, se você conseguir perceber o tempo de passagem da nuvem por cima na frente do sol, tá? Você pode tentar dar uma compensada. Normalmente não funciona. Tá? Normalmente essa compensação ela fica um pouco superexposta. Então, para quem não quiser se arriscar nisso, né? Mas lembrando sempre que você só vai ter um ultravioleta A ou um ultravioleta B ou uma proporção não igual dos dois na mesa de luz, tá? É melhor. Se você tiver tempo e morar num lugar onde normalmente faça sol, tente o sol, que a exposição até mesmo é até mais rápida do que na mesa de luz. Tem uma questão, né, Fábio, que também, a depender da estação do ano que você estiver fazendo a sua cenotipia, também influencia no tempo de exposição do seu cenótipo. Isso lógico. Se você, não só a estação do ano, o lugar onde você está. Por exemplo, eu morei em Juiz de Fora, o tempo de exposição lá era diferente do tempo de exposição eu aqui no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, que era mais ao sul, era mais tempo ainda, porque por conta da inclinação da Terra, o Sol batia de uma forma oblíqua e não tinha a mesma intensidade do que, por exemplo, em Juiz de Fora, com a 600, 700 metros. Não, 600 por aí, 400, 500 metros acima do nível do mar. No Rio de Janeiro, que eu estou ao nível do mar, tá? A minha exposição é 2 palitos. Tá? Agora, já em Porto Alegre, eu também morei, uma exposição que no Rio eu faria em 5 minutos, em Porto Alegre isso me demoraria pelo menos 7 ou 8 minutos. Principalmente pelo uso do tipo de negativo que eu escolhi fazer. Tá? E aí a gente vai falar mais tarde que é o negativo de papel. Quer dizer, eu normalmente trabalho com negativo de papel. Até mesmo porque é mais fácil de fazer o negativo em papel do que sair catando alguém que me faça isso em acetato. Eu gosto de trabalhar com negativos grandes, eu não gosto de trabalhar com negativo pequeno. Vamos só comentar aqui sobre o que aconteceu aqui. Então, nós emulsionamos o nosso papel. Lembrando que o processo da cenotipia ela pode ser feita com luz branca, né, Fábio? Não precisa ser em completa escuridão. Para os mais, vamos dizer assim, mais puristas, teria que ser luz amarela, luz incandescente, porque a luz fluorescente emite uma quantidade lá X qualquer de ultravioleta. O seguinte, é querer procurar pelo em ovo. A quantidade de UV é tão pequena e você trabalha de uma forma rápida, você não vai ficar emulsionando o mesmo papel durante 6 horas. Sim. Tá? Você emulsiona um papel em 30 segundos, tá? Sabe? Quando você quer fazer um negócio bem demorado, 30 segundos é mais do que suficiente. E 30 segundos de luz fluorescente não impacta em absolutamente nada no papel. Está comentando isso porque, por exemplo, com papel salgado já não funciona dessa forma. Papel salgado a gente usa... Papel salgado, a prata é muito mais sensível, é muito mais fotossensível do que o ferro. Tá? A prata, qualquer luz, qualquer coisa que saia fora daquele parâmetrozinho muito estreito que ela tem, você perde o papel. Exato. Então, nós emulsionamos o papel e aí a gente vai montar aqui um negativo. Tira isso daqui, que aí eu vou colocar aqui. A gente vai montar aqui o chamado sanduíche, né? Esse papel já está emulsionado e seco. Eu vou montar aqui para vocês com fotogramas, tá? Deixa eu responder uma pergunta que ficou para trás. Eu vou pedir para o Fábio responder para a gente. Deixa eu achar aqui a pergunta. Fábio, uma pergunta do Rafael sobre o papel.
Ele diz que usou um papel 100% algodão, o Moulin de Roy, e as imagens ficaram desbotadas em comparação ao Monteval, na mesma tiragem. E se você saberia dizer o que aconteceu? Na mesma tiragem, o mesmo negativo e a mesma química, ou mesma tiragem, esse mesma tiragem é que eu não estou entendendo. Rafael, por favor, dá uma clareada para a gente aí na sua pergunta. Enquanto isso, tem uma outra pergunta também, o Fábio, as perguntas já passaram, eu tenho que procurar aqui. Eu lembro da pergunta, mas não lembro quem perguntou. O Rômulo. Secador de Por cabelo. que não pode usar o secador a quente para secar o papel? Olha, não é questão de poder... qualquer coisa que você, vamos dizer assim, que você... qualquer variável que você tenha de muito diferente, tá? Por exemplo, você não tem papel, você não tem a secagem na natureza com ar quente, tá? O ar quente ele tem quando você esquenta uma solução química, ela tende a reagir mais rapidamente. Quer dizer, quando você joga alguma coisa num ácido, ele vai corroer aquele material. Se você joga essa mesma coisa num ácido quente, um ácido que foi esquentado, a reação vai ser muito mais rápida. Não usar o secador quente implica em você não acelerar a reação do papel, porque isso que o Renan está fazendo aí, de colocar essas folhas e fazendo essa composição, o papel já está reagindo de forma muito lenta, de forma absolutamente imperceptível, ele só vai acelerar na hora que ele for exposto. Mas se você tiver um ar quente, tá, em cima da emulsão enquanto ela seca, você vai estar acelerando essa reação. E dependendo do tempo que você usar e da temperatura que você estiver usando, você pode realmente ter uma alteração significativa na imagem final. Perfeito. Vamos lá, um detalhezinho aqui sobre usar os fotogramas que eu percebi nas minhas cenotipias, que inclusive está bem visível nessa daqui que foi produzida ontem para apresentar para vocês. Deixa só o Alex finalizar aqui e a gente tira da prática. Enquanto isso, eu vou falando aqui. o Rafael, o Rafael esclareceu aqui. Mesma tiragem, mesma química, mesmo negativo, mesma fonte, mesmo dia. Ok. Bom, Rafael, o problema todo vai ser a composição do papel. O papel 100% algodão, ele não quer dizer que ele seja, vamos dizer assim, te proporcione uma imagem melhor. E eu suspeito que, por ser um papel de algodão, ele absorve muito mais a emulsão do que um papel de alfa-celulose. O papel de alfa-celulose, vamos dizer assim, ele é um pouco mais duro e a emulsão não penetra tanto nele. O papel de algodão, a emulsão pode penetrar mais e na hora que você faz a exposição, a parte superficial aparentemente está boa e, no entanto, ainda dentro das fibras, essa reação não se deu completamente. Então, na hora que você vai lavar, você vai ter uma imagem aparentemente boa por cima, mas que depois ela vai começar ou a desbotar ou a manchar por conta ainda da emulsão que não reagiu, que está na parte mais profunda do papel. Isso é a mesma coisa isso pode ser a mesma coisa que acontece quando você tenta aplicar a emulsão em madeira. Se você não faz uma selagem da madeira, a emulsão vai penetrar na madeira e na hora que você for lavar, você vai ter uma imagem superficial e o resto atrás borrado por conta da emulsão que não reagiu ainda, ou que não teve como reagir por estar entranhada dentro das fibras. Vamos lá, uma coisa que eu percebi, Fábio, né, é que quando a gente usa os fotogramas,
Por exemplo, aqui eu utilizei... Ai, não vai dar para ver. Deixa eu ver se assim eu consigo. Folhas secas, essa que é bem detalhadinha, Sim. que ficaria bem interessante. Ela ficou meio grossinha, assim. E aí eu fiz uma mesclagem, então, de fotograma com acetato, que há essa possibilidade, né? A cenotipia não dá aí pra gente limitações. Eu percebi que o acetato, ele ficou mais fininho, né? Ele é mais fino. E mesmo fazendo essa prensa aqui, e tentando pressionar bem, a folha, ela ficou um pouquinho mais sobressaltada, o que fez com que a minha imagem, que é aqui o acetato, ela ficasse ligeiramente fora de foco. Sim, é porque você, quando bota o vidro, o limite dele vai ser a folha. Ele não vai chapar o acetato. Ele vai ficar na folha. Então, de repente, ele fica um pouco inclinado. Ele só posa em cima do acetato. Ele não pressiona o acetato, porque ele tem a espessura da folha ou do talozinho da folha limitando isso. Uhum, Então, o acetato vai ficar fora de foco como se tivesse simplesmente sido posado em cima do papel. uhum. A não ser que eu talvez colocasse o acetato por cima da folha, conseguisse apoiar ele em cima da folha, que ele ficaria... Sim. Ou então é aquele negócio, você pode fazer o seguinte, você pode colocar 2, 3 acetatos transparentes embaixo e fazer da mesma espessura da folha. Sim. Dica valiosa, tá vendo? Vamos voltar aqui para a apresentação rapidamente, que a gente quer mostrar para vocês o que seria uma mesa de luz. Pessoal, vai mandando as perguntas aí, as dúvidas, sugestões, comentários, e aí a gente vai respondendo e repassando para o Fábio também, para ele responder. Então, vão colocando aí nos comentários. Então, essa daqui que está sendo apresentada é uma mesa de luz UV que nós construímos. Dentro tem fitas de LED UV. Eu só não lembro a frequência, essas informações mais técnicas. Isso é uma coisa importante, você saber qual é a frequência do UV, tá? Para quem quiser se aventurar numa mesa de luz, saber a frequência do UV, e aí você tem em algumas publicações técnicas sobre cianotipia, especificamente, você até específico, uma publicação chamada The Cyanomicon, do Mike Ware. É um PDF que você baixa gratuitamente. Tá? Você tem tudo sobre cianotipia e focado principalmente na parte técnica, na parte física e na parte química, do tipo qual é o melhor UV, qual é o melhor combinação de química, temperatura, umidade. O sujeito é um PhD em química que resolveu fazer de tudo sobre cianotipia. Tá? E isso é uma coisa que eu já li, é uma bíblia. Se não nos falha a memória, se não me engano, é 540 nanômetros. Então, essa é a mesa. Então, você pode fazer a exposição tanto no sol quanto com uma fonte artificial de luz ultravioleta. Essa mesa, a gente, né, até vende ela, tem lá no nosso site. E nesta mesma mesa, a gente consegue fazer cianótipo, tanto com citrato verde quanto com citrato marrom, papel salgado, marrom Van Dyke, goma bicromatada, agamoio. E para a gente funciona super bem, porque a gente geralmente trabalha mais na parte da noite, né? Esses exemplos mesmo você fez essa madrugada, né? Eu fiz de madrugada esses experimentos aqui para mostrar para vocês hoje na mesa. Então, assim, não dependo do sol. Vamos lá. Vamos tirar a apresentação. Agora, o que acontece? Vocês viram lá o tempo, ele é 25 minutos, porque eu estou utilizando o citrato marrom. Fábio, eu sempre vou tocar nesse assunto, porque acaba sendo em muitos grupos um tabu no meio da cianotipia. Lá em 1842, o Herschel usava o citrato férrico amoniacal marrom. Hoje a gente tem fácil acesso a esse citrato aqui no Brasil, e ele funciona também. Mas a gente também tem um citrato verde. Muita gente pergunta pra gente assim, mas eu ouvi falar, pergunta não fala, né? Eu ouvi falar que o citrato marrom não funciona. Não, funciona, pelo amor de Deus. Se o Herschel fez com marrom, não tem por que não funcionar. Tá? A única diferença é o tempo de exposição. O citrato verde, ele é um pouco mais sensível.
O citrato marrom, ele demora um pouco mais, mas o resultado final é absolutamente o mesmo. Uhum. Vamos voltar aqui para a câmera da prática, rapidamente, ó. Então, aquela imagem que eu mostrei, que ela estava até difícil de enxergar, nós colocamos na bandeja, então, com água. A lavagem da cianotipia, ela, né, você tem que lavar até o químico inteiro se desprender, o químico que, né, tem que sair do papel. O papel fica branquinho, de fato. O fato, papel, ele né? fica branquinho. Geralmente essa lavagem é que a gente não fala em relação a tempo, né, Fábio? Seria 10 minutinhos? Isso você parte, é absolutamente visual. Você tem que ficar inspecionando o papel até que ele esteja limpo, tá? Quer dizer, você quem for fazer isso, quem faz cianotipia sabe, você mergulha o papel, a água começa a ficar esverdeada, amarelada, e na medida que ele vai sendo lavado, a água vai ficando mais clara, tá? E você controla isso pelas altas luzes, tá? Se as altas luzes estão claras, estão brancas ou claras, ou o que seja, tá? Tá na hora de tirar o papel. Você não precisa deixar o papel indefinidamente dentro d'água, né? Deixar mais tempo não vai lavar mais. Pelo contrário, você corre o risco de perder a imagem. Porque apesar de ser insolúvel, tá? As fibras do papel vão se soltando também, e a imagem vai embora. Tá? Então, uma vez limpa a imagem, é para tirar o papel da água. Então, ó, obviamente, a gente está fazendo essa prática aqui, nós estaríamos em outro ambiente com uma fonte de água corrente bem fraquinha, que ela vai fazendo a troca dessa água. Como o Fábio falou, cada hora sai uma cor de água diferente, até que ela fica cor de água mesmo. Na verdade, fica transparente, né? Cor de... Então, ó, aqui já seria uma etapa, né? Depois de uma lavagem bem feita, seria a etapa de fazer a secagem, né? Então, a gente pode deixar agora num ambiente reto, num suporte reto, até que essa cianotipia seque. Tem uma coisa bem legal que dá para fazer, que é um banho de água oxigenada, que ele vai trazer aqui um azul gritante. Esse banho de água oxigenada, ele não é muitas vezes indicado se você não fizer uma pós-lavagem também, né, Fábio? Não, é aquele negócio. Todo banho, o passo seguinte é lavar de novo. Sim. Tá? Para tirar qualquer resíduo que tenha ficado. O banho de água oxigenada vamos dizer assim, ele é um acelerador do processo de oxidação. De oxidação. Tá? E por ser um acelerador, uma vez atingida a oxidação total, ele fica uma coisa meio neutra no papel, mas, de qualquer maneira, continua sendo vamos dizer assim, mais uma química que se colocou desse papel. Então, o ideal é, mesmo depois da aplicação da água oxigenada, se lavar o papel durante mais uns 5, 6 minutos. Tá. Aqui a gente tem uma solução, deixa eu colocar aqui em cima, de água oxigenada. Eu estou usando, né? A gente está usando um volume 10, é aquela água oxigenada que a gente usa para tingir o cabelo. A proporção que eu usei foi algumas gotas, umas 5 ou 7 gotas, para 800 ml de água, que já resolve a questão desse banho de água oxigenada. Ó, tô colocando na bandeja, vocês vão ver. Deixa eu tentar mostrar, não dá para mostrar porque tá molhado, né? Vocês conseguem observar a tonalidade aqui, ó. Ele tá um azul não tão evidente, né? Agora a gente vai... Coloca só metade, porque daí dá para ter comparar. Tá. A gente vai mergulhar só metade para vocês terem um comparativo, tá? Esse banho é extremamente rápido, coisa de 2 minutinhos no máximo, já ocorre a reação química aqui. Vou tirar já para mostrar. Ó, eu não sei se vocês conseguem observar aí a diferença de tom.
esse lado aqui, ele passou pelo banho de água oxigenada, e esse aqui não. Dá para perceber? Dá. Tira o cenótipo aí, que eu acho que eu consigo aproximar mais do celular. Esse aqui. E é isso. Eu vou colocar agora ele inteiro aqui dentro e ele vai para uma secagem. A gente mostra o resultado final dele todo com esse banho. Teria que partir para uma lavagem posterior a isso, a gente não vai conseguir fazer, mas a gente vai mostrar o resultado final aqui, depois ele vai seguir para lavagem. Como que funciona... você ia falar, Fábio? Deixa eu só entrar um instante, porque o Rinaldo fez uma pergunta 2 vezes. O descarte dessa água com a química, tá? Seguinte, Rinaldo, de todos os processos fotográficos, tá? A cianotipia é o menos agressivo ao meio ambiente. O citrato, ele é inclusive usado como aditivo em formulações de comida, tá? E o ferricianeto, ele se degrada muito rapidamente. Tá? Então, é diferente de você fazer um descarte de água, de lavagem de goma de cromatada. O cromo é um metal pesado, é uma coisa muito complicada. A química da cianotipia, além de ser muito pouco o que vai para o descarte, tá? Praticamente toda a química ela se transforma nesse azul que você está vendo aí na tela. O que sai na água numa cianotipia bem exposta é muito pouco, tá? E mesmo assim ele se degrada muito rápido e muito facilmente na natureza. Se você ainda assim quiser ter alguma medida a mais de segurança, pega um vaso, enche de areia, tá? Um vaso grande, enche de areia e descarta a sua química nesse vaso com areia. A água vai evaporar e a química vai ficar na areia. Depois você vai ter que descartar a areia um dia, mas é bem melhor do que você ficar espalhando por aí. Tá? Esse negócio da areia você pode usar em processos, vamos dizer assim, mais agressivos contra a natureza. Tá? Goma ou até mesmo o próprio papel salgado, que existe um excesso de nitrato de prata que é descartado. Mas a cianotipia não. A cianotipia tem, ainda por cima, tem essa vantagem. Ela não é um processo agressivo, tá, ao meio ambiente. Vou fazer um comentário aqui que eu vou demonstrar agora como é que faz o emulsionamento do papel e depois o Alex vai ler aqui 2 comentários para a gente comentar sobre eles também. Uma das coisas que eu esqueci de mencionar nos materiais necessários, que eu acho super necessário, é jornal para você cobrir as suas superfícies, né? Se você não cobre, isso daqui foi de emulsionamento de papel. Ele fica todo manchado, então imagine uma mesa branca, linda, de madeira, que você vai fazer em cima sem um jornal, você vai manchar a sua mesa. Eu vou colocar aqui, então, um jornal limpo, novo, e vou fazer aqui, então, a mistura vai para essa câmera aqui. Nesse beckerzinho, né, de vidro. Eu vou pegar, então, aqui eu vou trocar com a Alex de lugar, que aí vocês vão ver eu emocionando. Enquanto isso, ele vai lendo aqui para vocês a pergunta. Tem 2 perguntas aí, na verdade. O Fábio também está acompanhando, né, a pergunta? Sim. Você pode responder, por favor, Fábio, essas 2? Primeiro, a do Rafael. A água oxigenada pode contribuir negativamente de alguma forma para a impressão, seja o papel ou a imagem? Não, na verdade, a água oxigenada ela só vai contribuir negativamente se você esquecer o papel dentro do banho, tá? Como o Renan mostrou, é um banho rápido, 2 minutos no máximo. Tá? Ela funciona como um acelerador da oxidação, porque se você deixar a cianotipia sem o banho de água oxigenada, depois de 3 ou 4 dias, ela vai ter a mesma tonalidade da água oxigenada, do banho de água oxigenada. A água oxigenada é simplesmente para acelerar o processo. Agora, se você deixar, ela vai acabar ficando, a imagem vai amarelar, o papel vai amarelar,
Isso porque, se você estiver usando um papel de celulose, de alfa-celulose, ele vai começar a atacar a própria celulose que contém lignina e vai acabar ficando amarelada. Tá? Então, a água oxigenada é 2, 3 minutos, seguido sempre de um banho. Qualquer viragem, qualquer intervenção no papel, de qualquer processo fotográfico, tá? Não é só cenotipia, qualquer processo fotográfico, a partir do momento que você dê um banho de alguma coisa, seja de viragem, seja de intensificação, seja de redução, o que seja, tem que ser obrigatoriamente seguido de um banho de água durante 5, 6 minutos, pelo menos. Tá? Aí tem outro aqui, Felipe. Eu percebi que dando um banho com água oxigenada, depois de um tempo, o cianótipo começa a ficar amarelado. É normal, porque você deixou o negócio lá dentro, esqueceu a cianotipia lá dentro. Tá? Novamente, é só um banho rápido e depois lavagem. E a última, Mariana. Como conservar a cianotipia? Da mesma forma que você conserva qualquer material impresso. Proteja da luz do sol, não deixe a umidade chegar perto. Tá? Você está trabalhando, é uma fotografia como outra qualquer, é como se fosse uma gravura ou uma pintura. Você não deixa exposto à luz do sol, porque senão ela vai desbotar. Né? A cianotipia tem uma vantagem. Se ela começar a desbotar por algum motivo, coloca ela de novo dentro de um armário fechado durante uma semana, que ela volta à tonalidade normal. Tá? Agora é o seguinte, gente, vamos prestar atenção no que o Renan está fazendo. Seguinte, há duas formas de fazer, há infinitas formas de fazer emulsionamento do papel, mas todas elas começam aqui com a proporção igual, então, de parte A e parte B. Eu estou usando aqui 1,5 a 4, 10 gotinhas de cada químico foi o suficiente para emulsionar esse papel. Eu posso emulsionar o papel de forma inteira e uniforme, como eu fiz nessa daqui, então não deixei essas falhas aqui na borda, né? A falha é opcional, assim como eu poderia ter emulsionado de cima para baixo, parte sim, parte não. Isso vai a depender aí do seu processo criativo, né? De como que você quer fazer. Então, testem várias formas e encontrem um ou mais caminhos de apresentar a cianotipia. Pega aquela do Fábio pra gente ver. Cadê? Tá no chão. Coloquei no chão. Então, ó, a partir desse momento que está emulsionado, ele precisa agora ser secado para poder fazer a exposição. Eu posso fazer a secagem de duas formas, então. Acelerar com uma fonte de secagem fria, ou eu posso deixar aqui em cima da bancada e ele vai se secar sozinho. Eu vou mostrar deixa eu tirar a luva aqui, que eu não quero manchar isso. Eu vou mostrar aqui um exemplo que foi feito com maestria, essa eu tenho certeza, que são essas cianotipias do Fábio aqui, ó. Ele fez deixando essas bordas parecendo que tem passepartout na imagem. Isso é com fita crepe, Fábio, que você faz crepe. Essa delimitação? Fita crepe. O único cuidado é passar a fita crepe numa camiseta velha, alguma coisa assim, para tirar o excesso de cola, para depois poder puxar sem machucar o papel. Perfeito. Vou botar isso aqui de novo. Lindo, né, gente? Então, basicamente é assim que a gente emulsiona um papel para cianotipia, tá? Agora, a gente vai fazer com vocês uma viragem. Fábio, como funciona a viragem em cianotipia ou em fotografia no geral? Em fotografia e cianotipia é a mesma coisa. A gente usa o termo viragem, tá? Quando você, de alguma forma, quando você quimicamente altera a tonalidade do teu material original, tá? Quem trabalhou em laboratório sabe do cheiro de ovo podre, que cada vez que se fazia uma viragem em sépia, tá? E a viragem da cianotipia não é diferente. Muita gente confunde viragem com, como é que se diz? Com tingimento, tá?
Tingimento é uma coisa, viragem. Tingimento, você simplesmente vai jogar alguma coisa que vai colorir o papel e, por tabela, vai colorir a imagem que está sobre esse papel. Na viragem, não. Na viragem, você tem uma reação química na própria emulsão que está no papel. Tá? Muitas vezes o pessoal gosta de usar a tradução do inglês de tonalização, porque em inglês a viragem é toning. Mas em português mesmo, para quem sabe, quem já mexeu com fotografia, em português isso se chama viragem. Por que isso acontece? Você usa alguma solução química que vai alterar a estrutura, seja a estrutura física da emulsão, tá? Por exemplo, você pode usar uma viragem com selênio, tá? Que ela vai cobrir cada átomozinho de ferro que está aí com uma camada de selênio. E isso é um processo físico que vai alterar a forma com que a luz reflete na imagem, te alterando a percepção de cor ou de tom. Você pode usar viragens com tanino, e aí sim, aí você já vai ter uma reação química. O tanino vai reagir com o citrato, no caso, com o azul da Prússia que está no papel, quimicamente, tá? E vai alterar a cor propriamente dita da emulsão. Uma atenção especial você tem que dar nas viragens. Novamente, como você está usando materiais que, às vezes, eles, além de alterarem a química, são materiais que tingem o papel. Por exemplo, você vai fazer uma viragem com café ou com chá. Eles contêm tanino e eles atuam quimicamente sobre a emulsão. Porém, se você deixar muito tempo, você vai ter um tingimento da base, você vai ter um tingimento do papel. Dependendo daquilo que você quer, você pode deixar e ter o papel tingido, sem problema. Tá? A cenotipia tem essa grande vantagem, ela permite que você faça qualquer coisa, tá? E depois você, gostei, não gostei. E ok. Tá? Mas a viragem propriamente dita é uma viragem química. E não é uma coisa que você tenha tempo definido. Isso, a inspeção é visual sempre. Você pode repetir o processo de viragem tantas vezes quanto você quiser, tá? Até atingir a tonalidade que você deseja. Exemplo, eu faço uma viragem de 2 minutos no café, lavo o papel, sempre lavando o papel, volto para o banho de viragem, lavo o papel de novo, e isso vai me evitar que eu tenha o tingimento do papel, mas vai fazer com que a reação química se dê na emulsão. Isso é uma questão absolutamente de paciência de cada praticante. Se você quer uma viragem rápida, você faz um café fortíssimo, joga o papel lá dentro, esquece o papel durante 2, 3 horas, volta e você corre o risco de ter um papel amarelado. Mas a viragem está lá. A cenotipia do azul passou, de repente, para o castanho. Tá? E, novamente, essas viragens de fotografia alternativa, especialmente nas cenotipias, elas não têm um padrão. Você tem algumas que você já sabe já pode prever qual é o resultado, tá? Viragens com ácido tânico, viragens com café, viragens com chá, viragens com mate, viragens com erva mate, aquela do chimarrão, são excelentes, tá? Agora, você tem viragens que são, às vezes, não são permanentes. Você virar uma cenotipia para um lilás usando ácido nítrico e revelador D76, tá? É uma coisa, uma alquimia que alguém inventou, mas essa viragem não se mantém. Depois de 2, 3 meses, a cenotipia volta à cor normal. E, aliás, a viragem ela pode tanto ser feita, né, depois que a gente faz a cenotipia, como depois de um dia, uma semana, um mês. A viragem pode ser feita em qualquer momento.
A gente vai colocar a câmera prática aqui, que aí, enquanto você continua comentando, a gente vai colocar para fazer a viragem na cianotipia que a gente acabou de fazer. Com café. Né? A gente acabou de fazer O Renan, ele vai fazer, eu estou vendo o que ele está fazendo, ele vai fazer uma viragem direto. Ele vai pegar a cianotipia que foi feita e vai botar direto no café. Algumas vezes você pode querer simplesmente, antes de fazer essa viragem, dar uma rebaixada na cianotipia. Quer dizer, dar um banho de 30 segundos numa solução fraca de carbonato de sódio. 30 segundos, tá? Não mais do que isso, e uma solução fraca. O que acontece com o carbonato? Como ele é alcalino, ele vai atacar a cianotipia, vai tornar o azul mais fraco. Qual é a vantagem disso? Na hora que você jogar na viragem, a química vai reagir de forma muito mais rápida e melhor. Mas não é obrigatório. Vocês estão vendo que aí no café, o azul já está começando a mudar de tonalidade, está indo para o cinza. E o tempo que você tem para fazer isso não tem um tempo definido. Isso o controle é absolutamente visual. Fábio, tem uma perguntinha aqui do Rinaldo Carlos. Após emulsionar e secar o papel, quanto tempo eu tenho para expor? Posso guardar o dia seguinte em lugar fechado? Guardar para o dia seguinte em lugar fechado? Normalmente, eu aconselho a usar esse papel em, no máximo, 48 horas, tá? Eu já usei papéis que ficaram guardados 20 dias. Você vai olhar o papel e vai dizer, não vai sair nada daqui. Mas sai. Tá? O ideal é você usar dentro de 48 horas depois dele seco. E uma pergunta do Rômulo. Qual viragem pode ser feita para um cianótipo mais próximo de um PB? Essa é a pergunta dos 6 milhões de dólares. Só testando, vai. Você tem como, tá? Não sei se você conhece um site chamado Alternative Photography, que o Renan falou sobre ele ontem. Nesse site você tem diversos fotógrafos do mundo inteiro que se dedicam à pesquisa. Do tipo, olha, eu joguei suco de tomate na cianotipia, olha o que aconteceu. Você tem como fazer uma cianotipia chegar ao preto e branco. Tá? Você tem alguns métodos. Eu já testei um com mate. Mate vamos dizer assim, mate que eu digo é erva mate, não é o mate de copinho, não. Erva mate. Tá? Você aferventa aquilo e deixa a cianotipia dentro do mate. Você vai chegar num cinza bem pronunciado. Tá? Existe um outro processo, que eu falei antes D76, mas não é D76, é Dectol. Se você bota a cianotipia num banho com 2 gotas de ácido nítrico, a cianotipia vai ficar laranja, depois vai sumir, e depois você joga esse papel no Dectol e ela vai voltar preto e branco. Eu nunca fiz isso. Eu já vi gente mostrando exemplos, chimas, tá? O mate de chimas. Tá? Né? Das vezes compensa ter morado em Porto Alegre um tempo para saber o que é chimas. Tá? Gente, Fábio, só para comentar aqui, não, vai lá. O café indicado para as viragens é o café solúvel, tá? Ele funciona melhor, né, Fábio? Depois a gente pode comentar sobre isso. Aqui a gente está apresentando a imagem, ela, né, visualmente para a gente, ela está quase um PB. Ela está um tom bem acinzentado. Obviamente precisa passar por mais lavagem, né, esse papel. Deixa eu aproximar mais. Vamos dar uma improvisada, Renan? Vamos. Joga isso de novo com um pouco de água oxigenada. Dá um banho de água oxigenada nisso de novo. Essa água está quase limpa. Está aqui. Exato, desse jeito mesmo, na própria água.
Eu vou misturar, então, um pouquinho de água com... Põe aqui, direto. Bota aí direto e dá uma sacudida. Tá bom. Essa água oxigenada de 10 volumes, o ideal é usar aquela de passar em machucado, né? Tá. Escureceu. Ela ficou mais escura, inclusive. Quer dizer, você... o que aconteceu aí, gente? Você fez uma cianotipia, ok? Ela começou a oxidar, você acelerou a oxidação dela com a água oxigenada, tá? Mas você não lavou essa cianotipia, você só secou. Uhum. Você jogou o café, fez a viragem, jogou mais água oxigenada e acelerou mais ainda o processo de oxidação. Ou seja, você agora passou a oxidar a emulsão já alterada com o tanino do café. Uhum. Então, ela vai realmente chegar a um quase preto e branco. Tá? Isso aí é um cinza um azul acinzentado, um cinza azulado, eu não sei como é que chama essa cor. Que é linda, inclusive. Rômulo, tente dessa forma que você vai gostar. Vou pôr uma azul. O Alex vai colocar aqui para a gente fazer o comparativo, ó, de um cianótipo azulão, né? A cor específica da cianotipia. E ali atrás ele vai colocar o que a gente acabou de fazer, então, a viragem para fazer um comparativo, ó. Olha a diferença. Certo? Vamos voltar aqui para as nossas câmeras, que a gente já vai seguindo para o encerramento. Só pedir para o Fábio, a gente queria ensinar vocês a fazer o negativo, né, com acetato, mas não vai dar tempo, a gente tem um tempo aqui na live. Normalmente a gente faz no Photoshop, inverte a imagem para negativo, manda imprimir no acetato, é mais ou menos isso, né? Ou uma gráfica pode fazer também, mas o Fábio tem uma alternativa, como é processo alternativo, a gente sempre tem uma alternativa, de fazer o negativo com papel comum, papel sulfite, né? Aqui. Eu vou pedir para o Fábio dar essa papel dica. Sulfite, 75 gramas, né? Chamequinho serve também. Então, o que a gente faz? Você imprime o negativo nesse papel, ok? Só que o pulo do gato nisso aqui, isso é um pulo do gato que também vem do século XIX. Existia um fotógrafo chamado Gustave Le Gray, um francês, que ele começou a usar, a fazer calotipias, mas não ficou satisfeito com o resultado que ele obtinha nos negativos. Então, o que ele fez? Ele pegou cera de abelha e passou no verso do negativo. Quer dizer, quem já manchou roupa com gordura, ou papel com gordura, sabe que ele fica translúcido. A cera faz o mesmo efeito. O papel ele vai ficar translúcido como se fosse um papel vegetal. Isso tem... não é uma coisa difícil de se fazer. Um ferro quente, cera de abelha ou cera de vela parafina mesmo, e você vai montando, vai cobrindo, recobrindo o verso do negativo, quer dizer, o verso de onde foi aplicada a tinta, e o negativo fica dessa forma. Por que acontece isso? Pessoal, não, mas o negativo de papel não é a mesma coisa do negativo de vidro, ou de negativo de acetato. Mentira, esse negativo gerou essa imagem aqui, ok? Que é a mesma, tão nítida e tão detalhada quanto um negativo de acetato. Se puder botar um pouquinho maior a imagem aqui, fica melhor, gente. Aqui, isso, aqui, ó. É exatamente o mesmo efeito, o mesmo resultado do negativo de acetato feito com o negativo de papel. Ou seja, é uma opção mais fácil, mais barata e que você consegue fazer negativos além do A4. Tá? Esse negativo aqui é um negativo A3. Se você tiver uma impressora, ou se você conseguir algum lugar com uma impressora maior, com a boca maior, você consegue fazer cianotipias de metro. Tá?
Eu costumo brincar que quem gosta de, né, fazer coisa pequenininha vai colecionar selo, não vai fazer fotografia. Fotografia tem que ser grande. Ó, gente, a gente vai fazer um sorteio agora. O Fábio, gentilmente, para a ocasião aqui do Interfoto e Tu, ele cedeu para sortearmos o livro dele, Manual de Cianotipia e Papel Salgado. E nós vamos também sortear químicos para cianotipia. Fábio, só confirma para mim a quantidade de livros. São 2, né? São 2. Tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai sortear também 2 kits de químico. Como são 2 livros, 2 kits, a gente vai sortear, então. O primeiro vai ser a pessoa que ganhar, ela vai ganhar o livro e o kit. E o kit. Depois a gente vai fazer o sorteio só do livro e depois o sorteio só do químico, tá bom? Então, assim, a única coisa que quem ganhar vai custear é o frete, tá? Quem ganhar depois entra em contato com a gente. Pode ser pelo Instagram lá, ou retratista_AlexRenan, que a gente acerta todos os detalhes do envio, tá? Antes do sorteio, o pessoal da moderação, por favor, coloca a faixa com o blog do Fábio, que tem muita informação bacana lá no blog do Fábio, sobre cianotipia e vários outros processos também. Dani, comenta aí a hashtag Interfoto 2021, para você participar do sorteio. Não colocaram ainda. Dani Sandrini. Então, pessoal, alternativafotográfica.wordpress.com é o blog do Fábio. Então, vamos lá. Vamos ver quem foi o sortudo aí. Vamos rodar esse sorteio para ver quem ganhou o livro mais químico. Paula Fernandes. Parabéns, Paula. Paula, ela estava conversando com a gente ontem, que ela quer fazer práticas de cianotipia. Que bacana. Então, Paula, ó, um livro e um kit de químico é seu. Agora a gente vai rodar, então, um kit de químicos somente, tá? Vamos lá, vamos rodar para ver quem vai ganhar. Célia Zuccarelli, é isso? Que tá parecendo tão pequenininho para mim. Célia Zuccarelli, parabéns também. E agora a gente vai rodar para mais uma cópia do Manual de Cianotipia, o último sorteio. Quem ganhou foi o Carlos Marien. Marien, eu vou rodar de novo, posso? Que o Marien, ele tá com a Paula já vai ter um exemplar. Vamos rodar de novo aí, o sorteio. Cida Cardoso. Então, ó, a vocês 3 que ganharam, parabéns. Entre em contato com a gente depois, pra gente acertar a questão do envio, tá? Os livros vão ser despachados do Rio de Janeiro, então quem quiser a cópia do seu livro assinado pelo Fábio, fala com a gente, fala com ele também, que aí ele já manda direto do Rio assinado por ele, e o kit de químicos também a gente faz o envio aqui de São Paulo. Vamos seguindo para o encerramento, a gente já chegou ao time aqui dessa atividade. Queria dar, então, alguns recados, queria agradecer imensamente, Fábio, pela sua participação. Volto a dizer o quanto a gente admira seu trabalho e o quão importante você para mim deixar encabulado, tudo bem. Para a história da fotografia no Brasil. O Fábio, ele tem, além deste, mais uns 4 livros já publicados, né, Fábio? Voltado à fotografia. Então, fotografia química. Fotografia química. Ele tem contribuído, então, aí para a gente ter acesso ao material em língua portuguesa. Aqui nesse blog que está em destaque, alternativafotográfica.wordpress.com. É um blog que o Fábio mantém aí com vários conteúdos desde 2009. Desde 2009. Então, ó, acessem, tem muita informação bacana. A gente queria aproveitar aqui também para já agradecer ao Carlos Marien e toda a equipe do Interfoto e Tu por abrir esse espaço aqui para o retratista com essas atividades sobre processos fotográficos, né, químicos. A gente espera que esses processos se fortaleçam, a gente espera que, quem sabe, tenha uma oportunidade da gente poder fazer, quem sabe aí, ó, um Interfoto com a temática de processos químicos, por que não? Fica aí uma sugestão.
Então a gente se despede aqui. A gente vai abrir aqui para o Fábio se despedir, mas a gente já está se despedindo, então a gente queria agradecer a todos vocês que acompanharam as atividades conosco, né? Sim. Foi bem legal. As atividades vão ficar gravadas, então, no YouTube e no Facebook do festival. Vocês podem acessar a qualquer momento. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. A gente espera que vocês tenham gostado. E eu aproveito aqui já para dar parabéns, Fábio. Bom domingo aí para você. E deixo a palavra final contigo, tá? Pessoal, muito obrigado. Mariene, obrigado pelo convite. E nos vemos no ano que vem, né? Na próxima edição do Interfoto e Tu, que se tudo correr bem, vai ser de forma presencial. Obrigado a todos. Isso aí. Fábio, encerre essa atividade para a gente, então. Obrigado, viu? Mais nada, eu queria agradecer ao Mariene essa oportunidade da gente poder estar falando sobre processos alternativos, sobre fotografia, basicamente, não é nem sobre processo alternativo, é sobre fotografia. Tá? E agradecer a todos que participaram, que perguntaram, que falaram. Tá? Isso é um negócio muito bom e é o combustível que a gente precisa para continuar a fazer as coisas. Tá? Mas, no final, é o recado que eu sempre falo. Façam imagens. Mostrem as imagens que vocês estão fazendo. Pessoal que ganhou o concurso, façam as coisas. De repente, entrem em contato comigo. Eu faço uma postagem com as imagens que vocês fizeram no blog. Tá? Porque quanto mais gente fizer, melhor. Tá? E outra coisa, a sua produção não pode ficar parada. Você não pode fazer e mostrar para papai, mamãe, namorado, marido, o que seja. Façam e mostrem, botem a cara a tapa, não tem problema nenhum. O máximo que pode acontecer é alguém chegar e dizer não gostei, e isso não tira pedaço. Ok, gente? Muito obrigado e espero encontrá-los em outras oportunidades. Isso aí. Certamente. Então, se cuidem, bom domingo e até a próxima.